nós vamos fazer a correção da atividade do conteúdo de ciências, onde a gente tem como objeto de conhecimento os movimentos da Terra, a Lua e seus movimentos. Este conteúdo está lá no seu livro didático, da página 32 até a 37. Então, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre esse conteúdo e corrigir as atividades ao conteúdo, ok? Vamos lá? Então, pessoal, vamos agora fazer uma revisão do conteúdo de ciências do livro didático de vocês. Está lá na página 32 até a página 37, onde nós vamos falar sobre o objeto de conhecimento, os movimentos da Terra, a Lua e seus movimentos. Os movimentos da Terra. A Terra vive em constante movimento no universo. Os dois principais movimentos são chamados de rotação e translação. O movimento de rotação é o giro que o planeta Terra realiza ao redor do seu próprio eixo, como se fosse um peão, sempre no sentido de oeste para leste. Os dias e as noites são uma consequência desse movimento, já que nem todas as partes do planeta são iluminadas pelo Sol ao mesmo tempo. A gente pode observar nesse desenho ao lado, né, o eixo, né, que a Terra tem, e o movimento de rotação, que é o giro, né, que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo, sempre de oeste para leste. E esse movimento tem uma duração de 24 horas, que dá origem aos dias e às noites. O movimento de translação. Além de girar em torno de si mesma, a Terra gira ao redor do Sol. Esse movimento se chama translação. Para dar uma volta completa em torno do Sol, a Terra leva 365 dias, mais 5 horas, 45 minutos e 46 segundos. As 6 horas que excedem aos 365 dias, a cada 4 anos, totalizariam 24 horas. Por isso, foi acrescentado um ano no mês de fevereiro. O ano com 366 dias é chamado de ano bissexto. Então, este ano de 2020, nosso mês de fevereiro teve 29 dias, por causa dessa diferença de horas que vai juntando, né, no percurso aí a cada 4 anos. Quando a gente fala de movimento de translação, a gente está falando também de um movimento que ela faz porque ela é inclinada. A Terra ela gira inclinada em relação ao plano de sua órbita e por isso ela recebe luz e calor de formas diferentes. Por isso eu coloquei aqui para vocês essa imagem para que vocês possam compreender. A gente não vai aprofundar essa questão de hemisfério, que seria hemisfério, né, a linha do Equador, mas só para vocês, né, terem uma ideia do que a gente está falando. Hemisfério é cada uma das metades da Terra, que se divide em duas partes, norte e sul. Nós já trabalhamos pontos cardeais, então nós já sabemos que a nossa frente tem o norte e abaixo a gente tem o sul. Se a gente pegar o planeta Terra, né, e traçar a linha imaginária, a linha do Equador, acima da linha do Equador a gente tem o hemisfério norte, abaixo a gente tem o hemisfério sul. Por que eu estou colocando isso daqui? Para que vocês possam compreender que a Terra ela recebe luz solar de maneiras diferentes. Ora ela recebe mais luz no hemisfério norte, ora ela recebe mais luz no hemisfério sul. A inclinação da Terra em relação ao plano de sua órbita e o movimento de translação dão origem às estações do ano, que são primavera, verão, outono e inverno. Então, aqui nessa imagem, vocês podem observar, né, que
a Terra faz o seu movimento de rotação em torno dela mesma, ao mesmo tempo ela faz o seu movimento de translação. O movimento de rotação dá origem aos dias e às noites, e o movimento de translação dá origem às estações do ano. Então a gente tem o verão, a primavera, o inverno e o outono. E na imagem que está aí para vocês, esse Nzinho em cima está indicando o hemisfério norte e o S está indicando o hemisfério sul. E a partir disso, vocês podem observar que o Sol ele emite luz de forma diferente, de acordo com cada estação. Por isso que a gente viu anteriormente que existe o hemisfério norte e o hemisfério sul, para a gente poder compreender a parte a próxima questão que fala sobre solstício e equinócio. A inclinação do eixo de rotação da Terra e o movimento de translação contribuem para a distribuição desigual da luz solar na superfície da Terra. É exatamente o que eu disse. Ora, o hemisfério norte recebe mais luz, ora o hemisfério sul recebe mais luz solar. E aí a gente chama isso de solstício. Solstício, a Terra é iluminada de maneiras diferentes nos dois hemisférios. Agora, quando que acontece o equinócio? Equinócio é quando a Terra recebe raios solares nos dois hemisférios com a mesma intensidade. Então, a gente pode observar na imagem que acontece o equinócio de primavera e o equinócio de outono. Ou seja, tanto em setembro quanto em março, os hemisférios recebem a mesma quantidade de luz solar. Já no solstício de verão e no solstício de inverno, que acontece em dezembro e em junho, significa que os hemisférios estão recebendo luz solar de formas diferentes. Ora, o hemisfério norte recebe mais luz solar, ora, o hemisfério sul recebe mais luz solar. Na página 35 do seu livro, tem uma atividade sobre este conteúdo. Então, vamos lá. Como é realizado o movimento de rotação da Terra? Qual é a duração desse movimento? O movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo. Ele tem a duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Lembrando que as questões elas são somente para nortear suas respostas. Você não precisa necessariamente copiar a resposta que está aqui. É só mesmo para te dar uma direção. Você pode construir uma resposta com suas próprias palavras, seguindo o conteúdo. Número 2. Com que velocidade a Terra gira em torno do seu eixo? Como foi possível chegar a esse número? Então, de acordo com o conteúdo que está no nosso livro, a velocidade é de 1.675 km por hora. Esse número foi calculado estimando-se a partir da linha do Equador a distância até o eixo de rotação da Terra. Então, é um dado que apresenta no nosso livro. A questão número 5, ela é uma resposta pessoal. Mas para que vocês possam responder, coloquei um texto aqui que nós vamos ler juntos, né? Nós vamos ler o texto juntos para que vocês possam, então, chegar à própria conclusão. Por que não sentimos a Terra girar? Para que possamos perceber um movimento qualquer, necessitamos de um ponto de referência fixo ou externo ao movimento, em relação ao qual seja possível verificar a mudança de posição no espaço. Por exemplo, em uma viagem de carro, só percebemos se o carro se move ou não quando olhamos para fora e percebemos a paisagem passando. Para nós, a Terra, contudo, não existem tais pontos em suas imediações. Só olhando para pontos de referência fora desse mundo e, portanto, bem distantes, poderíamos notar seu movimento, ou seja, observando, por exemplo, o Sol e as outras estrelas. Aparentemente, o Sol se move, dando origem aos dias e às noites. Também as estrelas parecem movimentar-se. Na verdade, elas são nossos pontos fixos de referência. É a rotação da Terra
que se dá a impressão de que ela se movimenta. Assim, é como se o Sol e as estrelas fossem a paisagem que passa. Então, a partir desse texto, vocês podem construir uma resposta de vocês, né? Resposta pessoal. Número 4. O que são equinócios e solstícios? Quando eles acontecem? Equinócios e solstícios são fenômenos que ocorrem em função do movimento aparente do Sol, ou seja, quando há maior ou menor incidência dos raios solares sobre a Terra. Os equinócios se dão no outono e na primavera e os solstícios no verão e no inverno, como nós podemos observar na imagem que eu coloquei para vocês, e no livro de vocês também, na página 33, consta essa resposta, tá bom? E o número 5, qual é a estação do ano de que você mais gosta e por quê? Essa questão a gente pode discutir logo no nosso retorno. Continuando o nosso conteúdo, na página 36, fala sobre a Lua e os seus movimentos. A Lua é o único satélite natural da Terra. Satélites são astros iluminados, ou seja, eles não possuem luz própria. A Lua, assim como a Terra, se movimenta o tempo todo. Podemos destacar 3 movimentos: o de rotação, no qual ela gira em torno do seu próprio eixo, o de translação, junto com a Terra, em torno do Sol, e o movimento de revolução em torno da Terra. Então, ao mesmo tempo que a Terra faz o seu movimento de rotação, ao mesmo tempo que a Terra faz o seu movimento de translação, a Lua realiza esses 2 movimentos e também realiza o movimento de revolução, que é o movimento que a Lua faz em torno da Terra. Então, a gente pode dizer que a Terra está realizando 3 tipos de movimento: translação, rotação e o movimento de revolução. Então, a gente não pode confundir. Revolução é o movimento da Lua em torno da Terra. As fases da Lua. Ao fazer seu movimento de rotação, a Lua, que também é iluminada pelo Sol, apresenta diversos formatos, conhecidos como fases. Cada uma delas dura cerca de 29 dias e meio. Então, é aquilo que a gente vê no céu, né? O movimento de revolução que a Lua faz nos dá, né, a visão de que a Lua apresenta várias fases. Na verdade, o que acontece é que a luz solar, né, ela incide na Lua de formas diferentes. E aí dá a sensação de que ela está perdendo uma parte, mas na verdade não é isso. É que ela está sendo iluminada de forma diferente. Quando ela é lua cheia, significa que ela está totalmente iluminada. Por isso que a gente vê ela maior, aquela sensação que a gente tem que ela está maior lá no céu. Porque a gente consegue ver a lua inteiramente iluminada. Claro que a gente vê somente a face da lua que está voltada para a Terra. Quando ela está deixando, né, de ser lua cheia, a gente tem aquela sensação de que ela vai se apagando devagarzinho, né? A gente chama essa lua de lua minguante. Quando ela está mais escura lá no céu, ou que a gente consegue ver só um leve contorno da lua, a gente chama essa lua de lua nova. E aí, quando ela começa a se iluminar novamente, né, a gente tem aquela sensação que a lua está crescendo aos poucos, a gente chama essa fase de lua crescente. E aí, na página 37 do seu livro, tem algumas atividades no qual a gente vai responder juntos. Número 1. Qual é o movimento que a Lua faz com a Terra em volta do Sol? Então, esse movimento é chamado de movimento de translação. Por que sempre vemos a mesma face da Lua aqui da Terra? Porque quando a Lua gira em torno do seu próprio eixo,
ela executa o movimento de rotação. Ou seja, ao mesmo tempo que a Terra faz o seu movimento de rotação, a Lua também realiza o seu movimento de rotação. Por isso, a gente sempre vê a mesma face da Lua voltada para a Terra. A gente vê sempre o mesmo lado da Lua, né? A número 3. O que dá origem às fases da Lua? A Lua, né? Dá origem às fases da Lua é o movimento de translação que a Lua e a Terra faz. Então, né, igual eu falei antes, ela vai realizando seu movimento de rotação e ao mesmo tempo seu movimento de translação. O movimento de translação dá origem às fases da Lua. Número 4. Em que fase da Lua pode-se dar o eclipse do Sol? E o que acontece? O eclipse do Sol é possível se ver na fase da Lua nova. Acontece por ser a fase em que o Sol ilumina a face oculta da Lua durante o eclipse solar. Podemos vê-la nessa fase, ou seja, a época em que o Sol ilumina a parte da Lua que a gente não consegue ver, é nessa época que a gente consegue ver o eclipse solar, que é na fase da Lua nova. A número 5. Em que momentos há inversões da visão nos hemisférios sul e norte no formato da Lua? Durante a fase da Lua minguante. Ora ela ilumina, né, o hemisfério norte, ora ela ilumina o hemisfério sul. E na fase da Lua minguante a gente tem a sensação de que houve uma inversão, né, nessa questão da iluminação. E a número 6, para que servem os calendários, né? Além de servir para o ser humano para marcar o tempo, né? Quando as pessoas que trabalham com agricultura, isso serve, o calendário ele serve para indicar para esses agricultores qual seria o melhor período para plantar, para os pescadores qual é uma época boa de pesca, enfim, né? O calendário, ele pode servir para várias utilidades de acordo com a cultura de cada população. Para você com carinho, um forte abraço, professor Luciene Amorim e Bia. Até a próxima aula. Beijos e tchau, tchau.